dia. Depois do novo dia, sei que vai ser diferente. Tudo será novo e nada vai me faltar. Olá, turminha, tudo bom com vocês? Hoje na nossa aula de geografia vamos falar sobre os climas do Brasil. Na última aula nós falamos sobre a hidrografia, sobre os rios. Hoje nós vamos falar sobre os climas, tá bom? Lembra que quando a professora explicou a divisão das regiões, eu expliquei que as regiões são divididas conforme as suas características semelhantes, os estados com características semelhantes? Então olha aqui no nosso mapa do clima, tá vendo? Aqui, ó, na região norte, aqui centro-oeste, sudeste, sul e nordeste, tá vendo? Então aqui, ó, nós temos 4 tipos de clima no Brasil: o equatorial, o clima semiárido, o clima úmido e o clima tropical e o subtropical. São 5 climas, 1, 2, 3, 4, 5 climas. Então, essa parte que está de verde, nós temos o clima equatorial. Será que é porque está próximo da linha do Equador, por isso que chama equatorial? Então, aqui as temperaturas são bem elevadas, significa o quê? Tempo quente. E chove durante a maior parte do ano. Então, aqui nós temos o clima equatorial com essas características. Nessa parte aqui lilás, nós temos o clima tropical. O clima tropical. No clima tropical, as temperaturas são elevadas durante o ano e apresenta 2 estações bem definidas. Uma é a seca e outra é a chuvosa, tá bom? Então, até setembro nós temos a seca, depois vem a chuvosa. Temos aqui no sul do Brasil o clima subtropical, que as temperaturas são mais baixas, chega a ser 0 grau. Nós já vimos falar que aqui, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós temos temperaturas bem baixas no inverno, tá bom? Temos o clima tropical úmido, que as chuvas ocorrem em alguns meses do ano em razão da umidade. Então aqui, ó, o tropical úmido fica no litoral, que nós temos mais umidade por conta do oceano, tá bom? Temos o clima semiárido, onde as temperaturas são elevadas o ano inteiro. Já ouviram falar que no Nordeste faz calor o ano inteiro, né? E tem poucas chuvas, é irregular as chuvas e pode ocorrer o quê? Um grande período de seca, tá bom? Então, esses são os climas do Brasil. Nós sabemos também que os climas, eles o quê? Eles influenciam na nossa vida? Sim, influenciam, certo? Por que influencia? Quando tá frio, usamos mais roupas, ficamos mais em casa, comemos mais, não é verdade? Então, ó, quando a temperatura tá muito baixa, chove muito, atrapalha as lavouras, pode acontecer de ter enchentes nas cidades. Então, por conta de tudo isso, o clima sim. E nós estamos vivendo em um tempo que os climas eles não são bem definidos. Por exemplo, no inverno esquenta muito e não chove. No tempo de chuva nós temos a estiada, a seca. No calor temos frios. Então, assim, por que acontece isso? Porque a natureza está desequilibrada. E quem é o culpado de tudo isso? O ser humano, certo? Quando acontece o desequilíbrio na natureza, quem paga é o ser humano. Então, assim, o clima ele tem que ser o quê? Meio tempo não pode chover muito e também não pode ficar muito tempo sem chover. Se chove pouco, lá no clima semiárido, nós temos o Nordeste que é seco, não é? Que lá nada que planta nasce, porque a terra é muito seca. Em partes que é o sertão do Nordeste, né? Em todo o Nordeste. E se chover muito também, acaba com todos os vegetais, né? Então, nós temos que ter ali o quê? Ponderado. Temos que ter ali um equilíbrio, tá bom, galera? Responda o questionário da página 413. Qualquer dúvida é só procurar a prof. Beijos.